Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um colombiano condenado pela morte de um policial. Ele estava escondido no Brasil desde 2016 e é apontado como integrante do cartel de Medellín. Juan Esteban Pérez foi preso na zona oeste da cidade, onde morava com a esposa. Ele foi condenado a 40 anos de prisão na Colômbia e é apontado como um dos integrantes do cartel de Medellín, criado por Pablo Escobar na década de 70. Constatamos que havia um mandado de prisão pendente contra ele, oriundo da Colômbia. Conseguimos isso através de contato com a Polícia Federal, com a Interpol, e inclusive havia alarme vermelho já na Interpol para ele. Ele teria assassinado um policial em 2010 na Colômbia e estaria foragido desde então. O colombiano, que trabalhava como tatuador, estava morando no Brasil desde 2016. A polícia do Rio ainda apura se existe alguma ligação dele com traficantes de droga da comunidade da Rocinha. Juan chamou a atenção da polícia durante uma investigação sobre o tráfico de drogas na região. A gente estava investigando o tráfico da localidade da Rocinha e identificamos uma movimentação estranha de um colombiano que semanalmente, quando não diariamente, frequentava um certo lugar da Rocinha, onde há um tráfico de drogas intenso. Durante 2 semanas, o colombiano foi monitorado. Ao ser preso, ele confessou o crime e foi levado para a sede da Polícia Federal. Ele vai ser encaminhado para o complexo de Bangu, enquanto aguarda a extradição para a Colômbia. E veja agora os outros destaques desta edição. Começa o julgamento do anestesista preso em flagrante por estuprar uma mulher durante o parto no Rio de Janeiro. Luiz Inácio Lula da Silva é diplomado presidente da República pelo Tribunal Superior Eleitoral. Exclusivo, brasileiro que vive em Portugal denuncia caso de xenofobia. Vítima vive no país há mais de 10 anos. Bateste no meu carro, bateste no meu carro. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Começou hoje no Rio de Janeiro o julgamento do anestesista Giovanni Quintela Bezerra, filmado estuprando uma paciente durante o parto em julho. O repórter Tony Vendramini tem os detalhes desse caso escabroso, né, Tony? Boa noite. Foram várias vítimas, pelo que se tem notícia, mas esse primeiro julgamento não diz respeito a todas elas. Nos conte todos os detalhes, por favor, Tony. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente. Essa audiência de hoje, no Fórum de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, diz respeito a apenas uma das vítimas, a que estava em trabalho de parto no momento em que o anestesista Giovanni Quintela Bezerra foi filmado cometendo o estupro. A vítima e o marido foram os primeiros a serem ouvidos pelo juiz. O Giovanni foi preso em flagrante há cerca de 5 meses na unidade em que trabalhava. Ele foi denunciado pela equipe de enfermagem que usou um telefone celular escondido em um armário para fazer a filmagem. O anestesista teria estuprado outras 2 mulheres no mesmo dia, nas mesmas condições. A polícia ainda investiga outros 40 casos envolvendo pacientes do anestesista. Por questões de segurança e também de logística, o médico que responde por estupro de vulnerável acompanha a audiência por videoconferência. O processo está sob segredo de justiça e o julgamento pode demorar até 60 dias. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. 2 PMs foram assassinados no Rio de Janeiro nas últimas 24 horas. Já são 58 agentes de segurança assassinados no estado somente neste ano. Marcelo Ferreira dos Santos tinha 43 anos e era sargento reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele foi morto no fim da madrugada de hoje na Avenida Brasil, próximo a Fiocruz, na Zona Norte. No carro dele havia muitas marcas de bala. Segundo testemunhas, ele trocou tiros com bandidos, chegou a percorrer alguns metros e bateu na mureta de proteção da via. A arma do sargento, que estava dentro do veículo, foi recolhida pela Polícia Civil. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Marcelo Ferreira estava na corporação há 22 anos e deixou 3 filhos. Já o soldado Caio César Lamas Cordeiro, de 31 anos, foi atacado por criminosos em uma comunidade de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.
Ele tinha ido verificar uma denúncia de venda de drogas. O policial chegou a ser levado para um hospital da região, mas não resistiu. Ele estava na PM desde 2018. Deixa mulher e 2 filhos. Um deles completou 10 anos no dia da morte do pai. Uma diferença de R$2 na conta, isso mesmo, R$2, provocou uma confusão imensa em um bar na zona sul do Rio. O cliente agrediu o garçom por achar que a cobrança estava errada. Na imagem registrada pela câmera de segurança do bar, é possível ver o homem discutindo com uma funcionária. Depois ele discute com o garçom e dá 2 tapas nele. O agressor é retirado do local por outro funcionário. Mas ele retorna, agride um cliente e tem início a confusão. Outras pessoas se aproximam e ele agride uma mulher. Ela pega uma cadeira e ameaça jogar no homem, mas o garçom que foi agredido pelo cliente tira das mãos dela. O caso aconteceu em um bar da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. O agressor foi identificado como Leonardo Viana. Ele mora próximo ao local da confusão e é guia de turismo. Na delegacia, o garçom Rafael Dias disse que a discussão começou depois que o cliente contestou uma diferença de R$2 na conta. O caso foi registrado como injúria e vias de fato. Quem circulava pelo Terminal 1 do Aeroporto Internacional de Guarulhos hoje, em São Paulo, levou um susto. A mala de um passageiro explodiu. Segundo o dono da bagagem, um problema em uma máquina de fazer água com gás provocou a explosão. A mala ficou destruída. A empresa que administra o aeroporto confirmou a intercorrência e disse que uma perícia será feita na área. O aeroporto opera normalmente e, apesar do susto, ninguém se feriu. Em Campinas, no interior de São Paulo, uma família viveu momentos de terror depois de ser surpreendida por uma enchente. Imagens feitas de dentro do carro mostram que a água já estava na altura do para-brisas. O dono do veículo ficou preso na enxurrada junto com a mulher e a filha. Desesperados, eles pediram ajuda pelo telefone. Já passou por cima do carro a água, moça. Nossa senhora. Tá tudo quê? Moça, pelo amor de Deus, moça, manda o bombeiro correndo, moça. O trio mora em São José dos Campos, também no interior paulista, e não sabia do risco de alagamento na região. A água baixou depois de 30 minutos e a família conseguiu sair sem ferimentos. Na mesma avenida, 3 homens usaram uma corda para resgatar 2 passageiras e a motorista deste carro vermelho. A água encobriu toda a parte dianteira do veículo. A correnteza estava muito forte, o que dificultou a retirada das mulheres. As imagens mostram que toda a região estava alagada. Foi o 2º dia de chuvas intensas em Campinas. Córregos transbordaram. Ruas e avenidas ficaram debaixo d'água. Ao menos 6 casas foram afetadas por enchentes em vários bairros, segundo a Defesa Civil. Também em Minas Gerais, as tempestades seguem castigando cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Moradores da zona rural de Moeda ficaram isolados, sem água e energia elétrica, após a forte chuva que atingiu o município de madrugada. A prefeitura trabalha para desobstruir as vias de acesso que foram interditadas. Em Sabará, pacientes de uma casa de repouso foram surpreendidos por um alagamento. Os idosos tiveram que ficar em suas camas ou cadeiras, aguardando o nível da água baixar. Em apenas 2 horas, choveu o esperado para 10 dias na cidade. A força da água assustou quem estava na rua. Cerca de 80 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil. Ninguém ficou ferido. Em Contagem, a água chegou no telhado das casas. Alguns motoristas se arriscaram em meio à enxurrada. Desde o início do período chuvoso em Minas Gerais, 5 pessoas morreram, 1.100 ficaram desabrigadas e 4.000 desalojadas. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin foram diplomados hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos direto a Brasília conversar com o repórter Igor Damasceno, que acompanhou a solenidade. Tem mais informações, né, Igor? Normalmente trata-se de uma solenidade bastante burocrática, mas hoje, além de muito concorrida, assumiu um caráter simbólico.
Com certeza, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto e a todos que nos acompanham. A diplomação é a cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral que formaliza a escolha dos eleitores. É o momento em que o Tribunal Superior Eleitoral reconhece a vitória do presidente e vice-presidentes eleitos. É somente depois da diplomação que a legislação habilita Lula e Geraldo Alckmin como habilitados para chefiar o país. A solenidade começou por volta das 2 da tarde e contou com a presença de várias autoridades políticas, como magistrados da Suprema Corte e também governadores e parlamentares. Durante o discurso, o presidente Lula lembrou da primeira diplomação, em 2002, e se emocionou. Lula focou o discurso na defesa da democracia, falou a respeito da polarização política que tomou conta do país e também disse que vai focar na defesa do Estado Democrático de Direito. Vamos acompanhar na reportagem. Com o plenário lotado, o discurso de Lula durou cerca de 15 minutos e dedicou o diploma assinado pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, aos eleitores. Eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente. É um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. Em seguida, lembrou de sua primeira diplomação, em 2002. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela 3ª vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma. Lula disse ainda que vai exercer o mandato em nome da normalidade institucional. Também afirmou que a democracia está ameaçada por pessoas que, segundo ele, não respeitam a vontade da maioria do povo brasileiro e que vai defender o Estado democrático de direito. Mas além de semeada, cultivada e cuidada com muito carinho, a democracia precisa ser todos os dias defendida daqueles que tentam a qualquer custo sujeitada a seus interesses financeiros e ambições de poder. Felizmente, não faltou quem defendesse, nesse momento tão grave, a nossa democracia. O ministro Alexandre de Moraes também discursou. O presidente do TSE destacou o aumento da disseminação das fake news durante o processo eleitoral e afirmou que Lula deve governar para todos. Senhor presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Vossa Excelência foi eleito por 60.345.999 eleitoras e eleitores. Mas, a partir de 1º de janeiro de 2023, Vossa Excelência será o presidente de 215.461.715 brasileiras e brasileiros. Todos com fé e esperança para que em um futuro breve possamos extirpar a fome e o desemprego que assolam milhões de brasileiras e brasileiros, substituindo-os por saúde de qualidade, educação de excelência e habitação digna para todos os brasileiros e brasileiras. O evento foi um teste para a cerimônia da posse presidencial. É que assessores do presidente eleito querem evitar possíveis confrontos com bolsonaristas que estão em Brasília. A concentração dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foi no Palácio da Alvorada, onde o presidente mora. Já do lado de fora do Tribunal Superior Eleitoral, os manifestantes pró-Lula também se aglomeraram. Ambos os grupos foram monitorados pela Polícia Militar. A diplomação mobilizou um forte esquema de segurança e obrigou a Polícia Militar e o Detran a fecharem as principais vias de acesso ao TSE. Aqui em frente ao tribunal, por exemplo, a polícia fez uma espécie de cordão humano para impedir que qualquer movimentação saísse da normalidade.
E agora um outro assunto importante que envolve o próximo governo do presidente eleito Lula da Silva. O relator do orçamento de 2023, Marcelo Castro, entregou o projeto de lei orçamentária anual. A Lola define o orçamento do ano que vem, em quais áreas o governo federal deve aplicar os recursos também. Marcelo Castro disse que se a PEC da transição for aprovada da maneira como foi aprovada no Senado Federal, o orçamento de 2023 terá espaço para que o governo invista principalmente no Sistema Único de Saúde e também na educação. Ele espera que a proposta seja aprovada até quarta-feira desta semana e disse que já há um número mínimo de deputados a favor da proposta. A gente segue acompanhando e o relator falou sobre esse assunto. Vamos acompanhar. É um orçamento normal. Nós vamos voltar ao tempo da normalidade do orçamento com a PEC aprovada. Tudo depende da aprovação da PEC. Sem a PEC é o caos administrativo. Não tem como o governo funcionar bem sem a aprovação dessa PEC. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que eleva o salário mínimo para R$ 1.302 a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Segundo o Ministério da Economia, o reajuste representa ganho real, ou seja, acima da inflação, de 1,5%. Esse aumento foi possível porque a inflação vai encerrar o ano abaixo do previsto pelo governo. O mercado financeiro reduziu de 5,92% para 5,79% a expectativa de inflação para 2022. Para o ano que vem, a inflação deve ficar em 5,08%. Já a previsão neste ano para o PIB ficou em 3,05%. Os dados são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Acontece neste momento em São Paulo a cerimônia de entrega do prêmio Amigos do Mercado. O evento reúne profissionais da propaganda de todo o Brasil. O repórter David Diogo tem os detalhes. 16 personalidades em diversas categorias da publicidade brasileira serão premiadas esta noite. Elas foram escolhidas pelo voto por mais de 8 mil publicitários. Eu converso com o Marcos Braga, ele que é CEO do Amigos do Mercado. Marcos, o que este evento representa para a propaganda brasileira? Boa noite. Boa noite. Hoje teremos uma noite muito especial. Uma noite onde a gente celebra o talento de 16 profissionais do dia a dia da publicidade em uma premiação diferente. Uma premiação que olha para todo o mercado, com categorias inclusive específicas do nosso prêmio, onde a gente pode, através do voto popular do mercado publicitário, onde todos podem ajudar a escolher os destaques do ano dentro da publicidade brasileira. Mas não só olhando para suas entregas no trabalho, mas sim também para a forma com que eles se relacionam com o meio. A ideia hoje é enaltecer quem entrega bem e se relaciona melhor ainda. Ok, então muito obrigado, Marcos, pelas informações. Os concorrentes tiveram que abusar da criatividade nas redes sociais para conseguir o voto. E nesta noite serão reconhecidos pelo trabalho. De São Paulo, David Diogo para o Rede TV News. E agora, ao vivo do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, vamos acompanhar o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de R$630 mil. Voltamos já já. Estamos de volta e Belo Horizonte completa hoje 125 anos. A capital dos mineiros une as tradições do antigo Curral del Rei e o modernismo da cidade de BH, que se destaca pela culinária e pontos turísticos. Quem é apaixonado pela cidade que tem Belo até no nome se derrete em elogios. Eu amo Belo Horizonte, acho uma cidade muito arborizada, agradável. Fundada em 12 de dezembro de 1897, BH foi a primeira cidade planejada do país. Hoje tem quase 3 milhões de habitantes. O cartão postal mais conhecido é o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e desde 2016, Patrimônio Mundial da Humanidade. Em outros pontos da cidade, artistas locais, nacionais e internacionais transformaram fachadas de prédios e muros em grandes telas. As intervenções urbanas substituem o cinza do concreto com muitas cores e criatividade
e também chamam a atenção de visitantes e moradores. Belo Horizonte é minha casa, é meu lar, é de onde eu vim, de onde moram todos meus amigos, minha família. Nós estamos no Mercado Novo, no centro de BH. O prédio é da década de 1960 e conserva diversas tradições. Mas aqui, o jeito de ser de antigamente abre espaço também para a modernidade. Lojas tradicionais do século passado convivem lado a lado com restaurantes que têm no cardápio pratos da nova gastronomia mineira. No Bar do Luiz, a decoração mistura características contemporâneas com relíquias que eram do avô dele. Luminárias, relógio de ponto e uma máquina registradora. A gente conseguiu fazer uma história que conseguisse ser descolada e ao mesmo tempo histórica. Nesta outra loja, tudo lembra a capital mineira. Os produtos são inspirados em pontos turísticos e costumes da cidade. Não só a arquitetura, com os elementos que a gente está acostumado a ver, né? Igrejinha da Pampulha, Viaduto de Santa Teresa, Praça do Papo, mas aqui também a gente gosta de trazer outras referências. As flores dos ipês, a quaresmeira, que é a árvore símbolo de Belo Horizonte, as lendas urbanas. Na BH de 2022, os contrastes estão por toda parte. Aqui, ainda é possível anotar as compras dos clientes para pagar depois. O José registra tudo nesse caderninho. A mercearia da família funciona desde 1956. O pessoal é muito hospitaleiro, gente boa. Então a caminhada foi assim, foi crescendo, né? Belo Horizonte desenvolvendo. E a gente aqui com a mercearia no mesmo batidinho de sempre. E assim, Belo Horizonte chega aos 125 anos, com áreas de cidade grande, mas sem perder suas tradições. Vida longa, Belo Horizonte, né? A melhor cidade do mundo. Eu amo esse lugar, não consigo viver longe daqui de Belo Horizonte. Parabéns aos mineiros de BH. A gente volta já já, não sai daí. É isso aí, o fim de semana foi de alta velocidade no Autódromo de Interlagos. A Stock Series e a Copa HB20 conheceram os campeões da temporada 2022. Interlagos foi palco da 8ª e última corrida na temporada da Stock Series, a divisão de acesso à Stock Car. Vitor Batista se consagrou campeão com a vitória conquistada na última volta, depois de uma disputa apertada contra o piloto Zezinho Mugiati. Lucas Coll completou o pódio. Com o 6º triunfo da temporada, Vitor chegou a 354 pontos, 18 a mais que o vice-campeão Zezinho Mugatti. Arthur Leist terminou em terceiro. Teve campeão também na categoria Pro, Super e Elite da Copa HB20. Os irmãos Léo e Rafa Reis duelaram pelo título da Pro. Ao final da bandeirada, Léo Reis venceu e conquistou o troféu. Rafa e Bruno Testa completaram o pódio. Na Super, a dupla Agostinho e Vitor Ardito venceram, seguidos por João Pedro Bertoluzzi e Thiago Santana. Na categoria Elite, Hernânio Khan ficou em primeiro, Marcos Índio foi o segundo e o terceiro lugar ficou com o campeão da temporada, Leonardo Rufino. A Rede TV News fica por aqui, uma ótima noite para você. Boa noite para você, descanse, até amanhã.